Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje com o nosso convidado especial, Daniel Schneider. Daniel Schneider é economista, especialista em inovação social e presidente voluntário da Prime Society. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui com você, Tomás. Daniel, conte já um pouco aqui, você é autor de diversos livros, Pense com Calma, Haja Rápido, Mobilidade 5.0 e também co-criador de iniciativas como Cidade 5.0 e Zepa. Sim, muito bom. Bem, a história, resumindo a história do primeiro livro, eu trabalhei alguns anos reestruturando empresas pré-familimentares, empresas que estavam quebrando, e as experiências foram incríveis e eu queria poder compartilhar as experiências com outras pessoas para que elas não repitam os mesmos erros do que aqueles empresários tinham feito. Então essa foi a sinopse do Pense com Calma, Haja Rápido, né? Porque na minha percepção eles pensavam rápidos e depois adiam devagar pelos erros que eles faziam. Mobilidade 5.0 foi algo parecido em outro contexto. Eu fui chamado para ser presidente de uma multinacional de tecnologia de mobilidade, só tinha um problema, eu não entendia nada de mobilidade. Então, a Mobilidade 5.0 foi o processo que eu passei durante 4 anos presidindo essa empresa de aprender sobre tecnologia de mobilidade. Eu entendia de tecnologia, mas nunca voltada à mobilidade. E quando eu estava finalizando o livro, eu estudo o tema de erradicação de pobreza há mais ou menos 12 anos. E no final do livro, quando eu estava finalizando o livro, o último capítulo do livro, eu pensando, então, qual é o segredo da mobilidade, né? Como a gente fala no final. E o segredo da mobilidade é você não precisar dela. Então, no final de tudo, se você tem tudo a pé... Perto, né? Então, você não precisa de muita mobilidade além dos teus pés e teu segredo... Então, e aí me veio à cabeça, então, peraí, isso daqui pode ser a solução para algo muito maior. E aí nasceu o conceito da Cidade 5.0, que veio a ser hoje o blueprint, o modelo que a gente tem para um modelo muito inovador que a gente tem para a erradicação de pobreza que a gente está agora tocando como parte dessa iniciativa que se chama Prime Society. E Daniel, você, na sua opinião, você acha que tivemos agora essa análise das cidades inteligentes, né? Muita gente discute. Eu acho que está até naquela caixinha dos 17 ODS. Sim, a primeira. Eu tive em Barcelona, acho que uns 2, 3 anos atrás, com o professor Piquet, que ele foi dos autores. Ele foi um dos pensadores para discutir o Arroba 22 em Barcelona. E a minha pergunta para você seria assim, você vê essa cidade 5.0 aqui em São Paulo viável? No sentido de que as pessoas podem achar tudo em volta sem usar um carro, por exemplo? Legal. A cidade 5.0 não é aquele conceito da cidade de 15 minutos que fala que tem que estar tudo em volta, tá? Então, da onde veio o 5.0, né? Então, o 5.0 também não vem do 5G, como alguém pode imaginar, ele não veio da questão tecnológica. A cidade 1.0 era... aquelas cidades primordiais onde as pessoas viviam lá porque lá elas nasceram e não tinha nenhum mecanismo de governança. As pessoas viviam lá porque lá elas já nasceram, mas não tinha governo, não tinha nenhum sistema burocrático em volta delas. Na cidade 2.0 já veio alguém e falou, olha, eu consigo te prover segurança, mas eu quero um pouquinho aí de tudo que você está plantando, vai para mim. Então começou o contexto de impostos em trocas de segurança. Na cidade 3.0 você tem aquele modelo que já é a especialização da cidade. Então, se você imagina Hollywood para filmes, você fala, a gente constrói um ecossistema em volta de uma indústria e você tem uma universidade boa, uma escola boa, uma escola de teatro e de dança, e tudo em volta daquele negócio que é aquela indústria de cinema. Ou se era Detroit antigamente para carros e por aí vai. A cidade de 4.0 são as metrópoles, são as supercidades, né? Nova York, São Paulo, Shenzhen, que são um aglomerado de cidades 3.0, né? Você já tem várias especialidades, várias capacidades. Só que
cria um problema social imenso essas supercidades. Qual é? Ela tem tanto poder econômico, tanta especialização, que as cidades que estão um pouquinho em volta, um pouquinho mais longe, não conseguem se desenvolver, porque toda a riqueza, todo o investimento vai para lá, porque eles conseguiram reduzir o risco de fazer um empreendimento tanto que não vai o investimento para outros lugares. Então, o que acontece? Começa a vir aquela imigração não planejada. E aí começa a criar desigualdade, começa a criar esses polos de pobreza. E aí nenhum melhor gestor do mundo não é capaz de lidar com uma imigração legal desfreada. Não existe infraestrutura ou planejamento que possa lidar com isso. E aí nasceu a necessidade de criar as cidades 5.0, que é criar cidades planejadas para criar uma experiência de erradicação de pobreza, para levar aquela pessoa do momento mais difícil da vida dela, mas criar uma jornada onde no final dessa jornada de 15, 20 anos, ela seja um cidadão completamente independente economicamente ou de qualquer ajuda externa. Então foi daí que nasceu, e daí que veio o termo Cidade 5.0. Eu acho que um ponto-chave, assim, eu venho estudando esse tema de erradicação de pobreza há 12 anos e eu estava tentando entender qual é o principal problema que, se você resolve ele, você consegue criar uma cadeia de eventos que vai resolver o problema da pobreza. E aí a ficha que me caiu nesse trabalho foi os projetos que lidam com a pobreza são todos de capital não remunerado. Falou, eles não passam pelo mercado de capitais. Isso é muito sério. Então, o que aconteceu é que, basicamente, os governos falaram que eles têm monopólio em cima do tema da pobreza, é um tema social, o mercado não é capaz de resolver. E seria o Estado responsável. Exatamente. Então, o Estado fala, vocês, setor privado, vocês não são capazes de resolver isso, eu vou resolver isso, eu vou criar impostos, eu vou tirar eles e eu vou fazer os programas sociais. O problema com isso é que, quando você corta o mercado financeiro, qual é a função do mercado financeiro? É verificar a viabilidade econômica financeira daquele projeto e a sustentabilidade econômica financeira daquele projeto. No momento que você corta isso, o governo não tem esse conhecimento. Então, ele investe em projetos que não são economicamente viáveis, não são financeiramente viáveis e criam dependência entre quem recebe e quem está dando. Então, se a gente pensa num Bolsa Família, ele realmente não ajuda aquela pessoa a não morrer de fome. Então, ela recebe o dinheiro, ela não vai morrer de fome, mas ela ainda está com o esgoto aberto, né? Ela ainda, aquela criança, quando volta da escola, passa pelo tráfico. A violência doméstica é enorme, tem problemas de luz, de esgoto. Então, você aliviou um problema, você não o solucionou. Se você quer solucionar isso, você precisa criar um ambiente que seja economicamente viável. Então, a Cidade 5.0 ela precisa ter uma empresa âncora. A gente pode imaginar grandes nomes, uma Foxconn, uma Mitsubishi, que possa trazer seus fornecedores para criar trabalho e riqueza. E daí a gente começa, uma Cidade 5.0 começa com uma comunidade 5.0, que são mais ou menos a primeira subcidade, né? O território lá, o primeiro bairro, com mais ou menos 10 mil pessoas. Por quê? Porque você precisa aumentar o valor do terreno para viabilizar a próxima comunidade, a próxima comunidade, a próxima comunidade. Então, ele é feito de A a Z, de uma visão que ela seja econômica e financeira sustentável. Isso deixa muita gente brava, porque as pessoas têm a mentalidade que não, o mercado nunca vai conseguir resolver isso. E, na verdade, na minha percepção, não existe outra forma para resolver o problema senão através do mercado. Então, hoje mesmo que recebi um e-mail educado, porém muito crítico ao trabalho que a Private Society está fazendo, que isso não deveria ser um tema para fazer um bom negócio, né? E eu digo não, só vai funcionar se for um bom negócio. Se você pegar todo o capital que é investido em ajudar outras pessoas no Brasil, e você olhar a quantidade de capital que existe no mundo disponível para investimento, todo o dinheiro do governo brasileiro é insignificante.
0,0 alguma coisa. Ele é insignificante. Se você quer atrair trilhões de dólares, não bilhões de dólares, trilhões de dólares para erradicar a pobreza no Brasil de uma forma definitiva e sustentável, você só vai conseguir fazer isso se você vier para o dono de dinheiro e falar: eu vou te pagar 10% de juros ao ano em dólar. 12, 8, barganhe. Aí eu falo: olha, o projeto está muito perigoso, você tem que mudar isso, traga um gestor melhor. Tem toda a negociação com o mercado até que seja precificado um juros atrativo que fala: tá bom, então eu vou deixar de investir na Ásia, vou deixar de investir na África e vou trazer esse dinheiro para o Brasil. Se você olhar Singapura, tem um FDI, né, o Foreign Direct Investment, investimento estrangeiro de 120 bilhões de dólares ano. O Brasil, com todo o seu tamanho, é 60, 70, 80. Ou seja, Singapura, do tamanho de um bairro de São Paulo, recebe mais investimento por ano do que toda a nação brasileira, o quinto maior país do mundo, com uma população de 200 e quase 220 milhões de pessoas. Então, existe um problema fundamental de mentalidade. Muitas vezes a gente pode ser criticado por esquerda ou direita sobre a cidade 5.0. A cidade 5.0 ela não define se aquela cidade ela vai ser de esquerda ou de direita. Você tem um modelo de Ciudad Morazán em Honduras, que ele é um modelo libertário, então de fato ele é um modelo de direita, mas você tem um modelo de cidade 5.0 dos kibbutz em Israel, que são completamente marxistas, onde todo mundo recebe o salário em uma única conta e é distribuído de forma igual para todo mundo. Então, a cidade 5.0 não vem determinar se ela é uma sociedade mais socialista ou mais capitalista. Não entramos no mérito. Entendi. O mérito é que qualquer que seja o operador daquela cidade, é um operador privado e não público, e a gente pode falar por quê, ele tem o dever e a obrigação de melhorar o IDH daquela cidade, e se ele não fizer isso, ele pode ser retirado pelo poder público. Então é um jogo que a gente muda completamente as regras do jogo para fazer isso. Daniel, por mérito mesmo, né? Por mérito. E por isso tem que ser privado. Porque você não pode tirar um governante por mérito. Não existe um mecanismo democrático para falar: a inflação não está abaixo, está acima do teto que a gente falou, e portanto você está demitido. Não existe esse mecanismo hoje. E aí, na sua ideia, nessa proposição da cidade 5.0, é ter, por exemplo, um prefeito da cidade, mas um gestor público. Um gestor público que seja... Gestor privado. Então, gestor privado ele é operador. Sim, ele é operador. Ele é operador daquela cidade, correto. Ele é subordinado ao poder público no sentido que ele tem metas de DH que ele tem que desenvolver. Então, se ele fracassar, ele pode ser substituído. Mas e pelo fato que a gente precisa implementar um modelo meritocrático, e que o modelo meritocrático não funciona bem no setor público, né, porque... a gente sabe toda a guerra que vai ter, então é necessário ter essa camada de operador privado versus o gestor que é público, que vem verificar que aquele contrato está sendo feito. Existe um contrato entre a prefeitura e o operador sobre quais são as metas deles referente àquela cidade. E aí, na sua proposição, Daniel, você sugeriria, por exemplo... Tem um prefeito de São Paulo. A gente sabe que tem 32 subprefeituras ou 33 subprefeituras. Aí, de repente, ser um gestor público ou um gestor privado para estar numa subprefeitura, seria mais ou menos isso? Sim. Você pode manter a prefeitura da forma que ela e as subprefeituras poderiam virar suas... Já que São Paulo é gigante, né? Então, é enorme. Então... As subprefeituras seriam cidades 5.0 que poderiam ter operadores. Importante, um operador pode ser público, ele pode ser uma empresa pública, né? Ele pode ser privado, ele pode ser com fins lucrativos, ele pode ser sem fins lucrativos. Se você quer com fins lucrativos, é uma empresa que opera aquela cidade. Se é sem fins lucrativos, você pode, por exemplo, fazer uma cooperativa, onde se aquela cidade der lucro, ele depois é distribuído para os próprios donos da cooperativa, que são os cidadãos. Então, existem vários modelos que você pode fazer isso. O ponto principal, quando a gente pega São Paulo, é que a única forma que o ser humano descobriu para resolver um problema complexo, como é uma cidade de 12 milhões de pessoas como é São Paulo, é pegar e dividir eles em problemas menores. A gente não sabe fazer isso de outra forma. Sim. E hoje, o fato que você, para fazer qualquer
coisa precisa eventualmente chegar a nível da prefeitura, é inviável o modelo atual, né? É inviável onde a decisão ocorre longe de onde os fatos estão ocorrendo. Tal. Então, agora, só a complexidade de imaginar como seria conseguir ter o apoio de um prefeito para uma cidade 5.0 em São Paulo já é uma coisa inovadora. Já é uma coisa muito inovadora. Mas, poxa, quantos bairros pobres ainda não tem em São Paulo que você poderia resolver isso atraindo investimento? Uma comunidade 5.0, o investimento de uma comunidade 5.0 são mais ou menos, que são mais ou menos 10 mil habitantes, por volta de mais ou menos 2 bilhões de reais. Então, se você pensa em nível Brasil, você fala que tem 100 milhões de pessoas que ainda não têm esgoto. Você fala, então, essa é a quantidade de dinheiro que a gente precisa. São 100 milhões de pessoas, você vai precisar de 10 mil comunidades de 5.0, 10 mil dessas cidades vezes 2 bilhões. A gente está falando de o quê? 20 trilhões de reais para resolver o problema de todo o Brasil. Uhum. Só a iniciativa privada tem esse dinheiro. O público não tem. Você depende de investimento estrangeiro. 20 trilhões de reais parece muita coisa, mas são um pouco menos de 4 trilhões de dólares dentro de uma economia global de 100 trilhões. Não é um absurdo. Uhum. Né? Se você falar, se a gente conseguir... O segredo aqui vai ser se os governos conseguirem resolver o problema da segurança jurídica. O Brasil, o que dá medo para as pessoas de fora investirem no Brasil é a falta de segurança jurídica, o problema da moeda. Né? Você investir aqui com dólar a 2, de repente o dólar está a 5, você perde toda essa diferença. Então, tem algumas coisas que têm que ser resolvidas, mas eu acho totalmente viável você olhar... Em 20 anos, vamos trazer 100 bilhões de dólares ano, são 2 trilhões de dólares. Você já tem quase, em 20 anos, você já conseguiria trazer quase todo o capital que precisa para resolver os problemas sociais do Brasil. E Daniel, uma pergunta. Você falou da Bolsa Família, né, que isso resolve uma parte. Mas alivia, não alivia uma parte. Radica, né? Mas, por exemplo, a gente tem esse programa da Bolsa Família, programas horizontais aí do governo federal. E, na sua opinião, você acha que o avô está recebendo Bolsa Família aqui, o pai está recebendo Bolsa Família aqui? Você acha que isso é uma continuidade de geração? Ou como que o avô está aqui recebendo Bolsa Família, pode o pai realmente ter uma condição mais digna, né, de trabalho, sair dessa Bolsa Família, né, e o filho aqui, o neto aqui, está numa outra geração também, que quebra essa barreira? Como é que você vê e esse gatilho que a economia brasileira e o governo brasileiro tem que ter para atingir essa meta? Sim, o segredo está nas palavras capital humano. Então, como países como o Japão e a Alemanha, que foram completamente destruídos na Segunda Guerra Mundial, voltaram tão rápido a ser as maiores economias do mundo, quanto países em outros lugares que não tiveram na guerra ou em guerra tão difícil não conseguiram chegar nesse nível de riqueza. Capital humano. Lá você destruiu a infraestrutura, mas eles tinham o conhecimento de como construir grandes países. Né? Então, se você dá o dinheiro para alguém, mas você não desenvolve o capital humano dele, então ele não é produtivo e ele não é capaz de criar riqueza. Então, o segredo é como você faz aquela pessoa ter o conhecimento e a capacidade de criar riqueza. Só existe uma forma, é trabalhando. Você aprende fazendo, né? Então, quantas pessoas ricas começaram fazendo algo, tendo uma lojinha e foram crescendo, entenderam como a loja funciona e multiplicaram. Então, como você transfere para elas capital humano? Você tem que passar elas pelo processo produtivo para elas aprenderem, tomarem o gosto e verem que elas podem enriquecer sozinhas, que elas não dependem do chefe delas, ou que elas estão dispostas a tomar risco. Então, a estrutura hoje que é social, ela não resolve o problema que é do capital humano. Então, ela não resolve o problema de erradicação de pobreza, ela alivia sintomas do sofrimento que ser pobre traz. Então, obviamente, a gente não quer que as pessoas
morram de fome ou sofram de fome, você pode fazer um repasse de capital para elas comprarem comida. Porém, isso não vai resolver o problema delas. Daniel, a gente tem aqui um bloco especial que você pode indicar um livro, um filme ou um documentário, mas isso você responde pra gente no nosso segundo bloco. Eu vou pedir pra produção soltar a vinheta. Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com Daniel Schneider. Daniel, fale um pouquinho pra gente, indique um livro, né, nesse primeiro momento, nesse segundo bloco pra gente, um livro, um documentário ou um filme. Poxa, eu queria indicar o Cidade 5.0, mas ainda não lançou, né? Cidade 5.0, Inovação para um Futuro Sem Pobreza, que é um livro que o conteúdo já está pronto, mas ainda não foi lançado. Eu estou lendo agora o livro Network State, do Balaji. É um livro difícil de ler, umas 500 páginas, difícil de ler, mas eu recomendo todo mundo ler ele, que ele toca muito dos temas que a gente toca na Cidade 5.0 e na Prime Society. E eu estou lendo agora o livro On Leadership do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Eu comprei esse livro. Muito bom, muito bom. Eu dei uns 30% dele. Muito bom porque ele traz... assim, eu li o primeiro livro do Blair, quando ele tinha finalizado a carreira política dele. Achei horrível. Só achei um capítulo, achei bom lá, que é o capítulo que conta da guerra do Iraque, que ele é incrível. O resto é assim, um livro para dormir. Esse novo livro dele é espetacular. O cara, assim, se você se interessa sobre liderança, é o livro obrigatório. E Daniel, fale um pouquinho do insight que te levou a escrever Dos Cavalos a Marte. Dos Cavalos a Marte, que na verdade é Mobilidade 5.0, Dos Cavalos a Marte, é exatamente, eu recebi um telefonema misterioso num sábado, um cara que eu nunca escutei falar na minha vida me fazendo 200 perguntas. Aí, no final, ele estava me entrevistando para um emprego que eu não pedi para ser entrevistado, eu não sabia nem como ele recebeu o meu contato. Ele foi tão mal educado que no domingo eu marquei de tomar um café com ele para falar na cara dele que eu não quero trabalhar com ele, que nunca vou trabalhar com ele. E quando eu cheguei lá no café, a gente bateu papo e o cara era mega simpático e culto e interessante, um gentleman. E ele falou, cara, a gente precisa que você seja o presidente dessa empresa. É uma empresa que está passando por muita dificuldade, a gente precisa de alguém que entende de logística, de tecnologia e de recuperação de empresas pré-parlamentares. E você é o cara que a gente achou. E eu falei, só tem um problema, eu entendo de logística, não entendo da tecnologia de mobilidade que eles tinham, de internet das coisas, etc. Então, o livro, eu comecei a escrever eles todos os domingos sobre o que eu aprendi na última semana. E aí o resultado desse livro é esses 4 anos lidando com tecnologia de mobilidade, o que deu origem à Mobilidade 5.0 dos Cavalos a Marte. Que legal. E Daniel, na sua opinião, a gente sabe que os centros em gerais das cidades, tanto as brasileiras, as europeias, estão passando por uma reforma, né, uma reestruturação. A gente tem aqui o centro de São Paulo hoje com o programa Smart Sampa, que é o prefeito Ricardo Nunes implementou, que são câmeras para a segurança pública, segurança urbana. E a minha pergunta para você é como é que você analisa essas cidades e como é que o centro de São Paulo, por exemplo, pode melhorar e se transformar em um polo de geração de negócios, de emprego e também ser um polo cada vez mais de turismo internacional e nacional. Eu acho que, assim, em geral, o principal problema hoje em São Paulo, de forma geral, na cidade de São Paulo, é a questão de segurança. Sim. Eu acho que se você resolve o problema de segurança, os outros problemas vão começar a se resolver sozinho, vamos assim, né? O problema da segurança, né? Eu vindo para cá a pé para o programa, morrendo de medo de tirar o celular porque eu podia ser assaltado, pô, não dá para viver assim, né? A gente... Eu não tenho coragem de deixar minha filha ir de bicicleta para a escola. Pô, quem vive
numa cidade americana ou europeia não pode imaginar. Então, assim, o problema da segurança, eu acho que ele é o problema número 1 hoje da cidade e que tem que resolver isso para resolver depois todos os outros. Do ponto de vista de outras cidades e em relação à cidade 5.0, se você vai visitar prefeitos no Brasil em geral, são quase 6 mil prefeituras no Brasil, você percebe que assim, existe um problema de capital humano, porque geralmente os governos o governo e a federação absorvem o capital humano de alta qualidade. Uhum. Então, o capital humano que fica para nível de prefeitura, tirando talvez a cidade de São Paulo e alguma outra cidade, talvez Rio de Janeiro ou BH, assim, mas os governos e a federação e o mercado privado absorvem o capital humano de qualidade. Então, quando você visita essa cidade de São Paulo, você vê que tem um problema de capital humano. Querendo dizer, essas pessoas não têm a experiência e o conhecimento para lidar com a gestão de uma cidade. Eles não têm conhecimento ou capital humano para desenvolver projetos para aquela cidade. Não têm um conhecimento e capital humano para atrair investimentos para aquela cidade. Ou seja, eles acabam apenas lidam com o dia a dia com o que eles têm, da forma que eles têm. Eles não conseguem criar uma visão de futuro. Uhum. E aí de trás para frente, falar para eu chegar nessa visão dessa Smart City, dessa cidade 5.0, o que eu preciso fazer hoje para poder chegar lá em 10, 15 anos? Não existe essa capacidade. A maior parte dos orçamentos das cidades estão com a federação, então eles, na verdade, nem têm controle muito sobre o orçamento deles. Então, na verdade, a gente também não deu ferramenta para eles se virarem ou fazerem uma boa gestão. Então, é muito fácil culpar eles, mas difícil se imaginar que alguém na posição deles poderia fazer melhor dentro das ferramentas jurídicas que tem. Daí nasce a ideia. Vamos falar, pega um pedaço dessa cidade, vamos construir uma cidade 5.0, uma comunidade 5.0 e vamos criar um modelo para ser copiar e colar, para vocês não terem que pensar muito ou ter que desenvolver do zero. A gente quer deixar todos esses modelos disponíveis para nossos filiados. Então, quem se filiar à Prime Society vai receber todo o nosso know-how de como atrair investimento, de como escolher o terreno, de como vai ser a construção desse terreno, de que modelo vai ser a cidade 5.0. Você pode fazer uma cidade 5.0 mais voltada ao tema agrícola, uhum. Você pode fazer uma construção mais vertical para usar melhor um metro quadrado, mais no âmbito industrial, ou de tecnologia, ou de comércio. Então, existe alguns 4, 5 modelos opcionais. E a ideia é ter tudo pronto para facilitar a vida do prefeito a atrair investimento privado para aquela região. E, Daniel, uma pergunta. Por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes, em São Paulo, ele lançou um programa, acho que 142 metas, né? Acho que tem um programa bem... 142 metas é nenhuma meta. Tem lá 142 metas, se eu não me engano é isso. E aí você tem lá, na primeira etapa, de 1 a 10 das metas, eu acho que é a questão das mudanças climáticas, da questão de arborização da cidade de São Paulo, de plantar mais árvores. E as outras metas lá subsequentes são metas também de córregos, né? Melhoria da mobilidade urbana, e vai indo. Aí as outras metas têm a ver também com a qualificação no setor da Secretaria de Desenvolvimento Humano e a qualificação dos empreendedores. E aí você tem esse plano para a cidade de São Paulo. E do outro lado, no governo federal, você destoa. Você tem lá o projeto do Brasil, acho que tem um projeto 2050, que eu vi da Simone Tebet de planejamento, né, do Brasil, olhando para o Brasil lá no futuro 2050. A minha pergunta é, como é que a gente consegue alinhar realmente essas políticas públicas de forma que o governo federal converse com as cidades, né, porque são inúmeras cidades, e como é que a gente consegue, através da iniciativa privada, também participar dessa caminhada em melhoria às cidades do Brasil. Muito legal. Então, começando pela cidade de São Paulo, a minha percepção para melhorar, né, se eu não sou político e não tenho planos de ser político nesse momento, mas se eu estivesse na cadeira do Ricardo Nunes, a única solução para melhorar a qualidade de vida de São Paulo é você dividir São Paulo em 30 e algumas cidades, né? Onde
você faz eleições e delega poder, orçamento e controle. Né? É impossível você fazer a gestão como prefeito de 12 milhões de pessoas e achar que isso vai dar certo, não vai dar certo, não dá para dar certo. Só quem vive numa região conhece aquela região e as particularidades e as prioridades daquela região, e você tem que delegar para aquele subprefeito o poder para ele fazer o trabalho dele. Hoje tem a subprefeitura ou prefeitura regional, mas eles não têm nenhum poder, eles não são eleitos, então eles não representam, e então é um cargo político. O que deveria ter a divisão de São Paulo em cidades bem menores, onde você cria, no âmbito da Prefeitura de São Paulo, um centro de serviço compartilhado, que você não quer que as prefeituras comecem a reinventar a roda em termos de sistema, então você cria RH, pagamento de folha, então você cria um centro de serviço compartilhado que dá serviço para essas 30 prefeituras. Você pode, inclusive, fazer isso privado para dar auxílio a outras prefeituras que não de São Paulo, e dessa forma reduz o custo para o cidadão de São Paulo e melhora a qualidade. Você pode também criar um certo nível de concorrência para melhorar ainda mais a eficiência. E dessa forma, cada núcleo, cada subcidade, ela vai focar nos problemas que são mais graves para ela. Então, por exemplo, uma cidade pode ter problema, uma subcidade pode ter problema de esgoto e água potável, enquanto a outra tem de segurança. Então, eles sabem que esses são os problemas e eles vão atuar em cima no que é importante para a sua população. Hoje, na minha própria rua onde eu moro, a gente precisava ajeitar o asfalto. Aí falaram, mas não tem mais asfalto. Falaram, eu não posso acreditar que eu estou escutando essa resposta, né? Ou seja, você tem que passar por uma burocracia de um sistema de 12 milhões de pessoas, quando você poderia estar passando por uma burocracia muito mais eficiente de um grupo de 300 mil pessoas que vivem naquela região e que sofrem os mesmos grupos de problemas e vive lá e quer solucionar, porque é a vida dos nossos filhos, das nossas mães, dos nossos avós. Então, a gente quer passar de um modelo... Você quer passar para um modelo que é um modelo que tinha antigamente na cidade 1.0, 2.0, 3.0, que era muito mais comunitário, de todo mundo se conhecer, né, da gente se importar um com o outro, do que esse modelo de super cidades que é individualista, que ninguém conhece ninguém. E ninguém se importa com ninguém. Então, eu acho que do ponto de vista estratégico, exatamente porque o Ricardo Nunes ele tem anseios que vão muito além da Prefeitura de São Paulo, essa seria a decisão mais corajosa e mais estratégica da carreira dele se ele tomar, e eu fico à disposição para ajudar voluntariamente. Se alguém me chamar para ajudar, vou estar com muito prazer. E, Daniel, deixa eu fazer uma outra comparação. Alguns anos atrás eu estive também em Nova York. A gente estava até fazendo uma pesquisa na Columbia University. Até encontrei o Caio, que era o ex-vereador de São Paulo. Ele está lá, Caio Miranda está morando lá. E fizemos uma visita junto com o Caio no Business Improvement Districts, que são eles são chamados de BIDs. E esses BIDs são áreas em que a própria iniciativa privada participa junto com o governo e cuida de um determinado bairro ou distrito, que eles chamam, né? Distrito. Então, o Times Square tem o BIDs focado no Times Square. Tem um Times Square da Chinatown, que eu conheci o Mr. Chen, que cuida daquela região. Aí a minha pergunta para você acha que esse modelo norte-americano poderia funcionar aqui nas cidades brasileiras, sendo assim, ele é via uma lei estadual, lei municipal, mas que caberia aí aos stakeholders daquela região participarem, fazerem também as eleições daquele grupo dentro desse veículo legislativo para cuidar das regiões. Legal. A resposta para a sua pergunta é porque a gente decidiu criar a Prime Society, porque a gente entendeu o seguinte, não é que a gente acha o setor público ruim e o setor privado bom, né? A gente sabe da quantidade de fraudes que empresas privadas são, a gente tem os casos famosos aqui da Lava Jato, a gente tem lá fora os casos famosos que é a Teranos, e a FTX e etc. Então, precisava criar um órgão que fosse um órgão regulador
privado sem fins lucrativos. E aí nasceu a Prime Society. Por quê? Porque para você implementar esses modelos de cidades privadas ou comunidades privadas, você precisa ter um regulador para ver que não tem abuso por parte da cidade. Você tem que ter um lugar onde centraliza todo esse conhecimento para trazer isso para o prefeito sem que você tenha anseios de lucro, ou seja, para você tentar ter um mínimo de objetividade para poder servir os prefeitos sem querer ganhar nada com isso. Então, e você precisa trazer, quando a gente pensa em São Paulo, as ONGs trabalham de forma desincronizada, cada um trabalha por si só. A gente precisa organizar todas as ONGs, a gente precisa organizar os investidores, a gente precisa organizar as autarquias e governo. Tem tanta organização de mercado para fazer e precisava alguém sentar nessa posição de uma CVM para o mercado de cidades 5.0 para esse tipo de investimento. Então, é dessa forma que a gente se vê. A gente quer ser uma espécie de CVM que vai organizar o mercado de investimento social, mas investimento privado social, não investimento público. O governo tem seus impostos, que ele faça o que ele bem entender com ele. A gente quer organizar o mercado de investimento privado social. Hoje ele não é organizado. Isso cria... O que cria mais ou menos assim, um spoiler do livro Sociedade 5.0. Existe uma diferença muito grande entre você pegar R$100 e dividir para 100 pessoas R$1, e entre você pegar aqueles R$100 e focar num único problema e botar aqueles R$100. Então, é necessário... Hoje, o que acontece com o investimento social, ele é muito distribuído, e aí sobra muito pouco para cada um. Então, a gente tem que centralizar eles em volta de programas que sejam de A a Z. Ou seja, ele tem que criar uma jornada de A a Z. Aquela pessoa nasceu hoje, em 20 anos, 25 anos, ela vai ser um jovem adulto completamente independente economicamente de qualquer programa social ou de qualquer necessidade de depender de terceiros. Daniel, já estamos chegando próximo ao fim do nosso programa, mas eu já, antes de irmos para o fim, deixar você para falar das suas considerações finais do nosso programa Contrato Social. Muito legal. A gente está num momento que a gente está procurando bons amigos, né? A gente precisa de apoio. A Prime Society é uma ONG, ela é sem fins lucrativos. A gente precisa ter... A gente está fazendo um evento em setembro, em BH, que se chama Cidade 5.0, quando a erradicação de pobreza é um bom negócio, onde a gente quer trazer pessoas de todo o Brasil para debater o modelo de Cidade 5.0, o que ela é, o que tem no exterior e já está funcionando, qual é os desafios jurídicos de uma Cidade 5.0 e qual é os benefícios financeiros de criar uma Cidade 5.0. A gente está desenvolvendo um site que vai se chamar Civitas News, que vai trazer notícias sobre o mundo, desse mundo de Cidade 5.0 no mundo inteiro, não só no Brasil. Tá? É importante frisar, a Prime Society ela é uma ONG global, ela não a gente está começando no Brasil porque tem um belo desafio aqui, mas a ideia é poder depois copiar isso para outros lugares. E a gente está começando a trabalhar projetos de pesquisa para pesquisar, fomentar pesquisa nessa área de erradicação de pobreza, inovação na área de erradicação de pobreza. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês até este momento do nosso podcast e agradecer aqui em especial o Daniel pela belíssima exposição sobre Cidade 5.0. Muito obrigado, Daniel. Pessoal, nos vemos no próximo capítulo do programa Contrato Social Podcast.